Olá, eu sou o dicionarista Wagner Azevedo. Eu nasci em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Eu tenho 46 livros publicados, sendo 27 dicionários inéditos entre livros de contos, sonetos, artigos, participação em antologias, né? E venho hoje apresentar a vocês, falar sobre a história do dicionário. Da antiga Suméria, século 26 a.C., aos dicionários do Brasil, século 21 depois de Cristo, né? Que são os dicionários Azevedo, os meus dicionários inéditos. Eu utilizo o corpus para os meus dicionários dos textos da literatura brasileira e portuguesa, das letras da MPB, da música popular brasileira, e de gibis. E enquanto eu pesquisava, né, eu sempre eu tinha interesse em saber sobre a origem do dicionário, né? E não havia, né, em nenhuma língua, né, um livro específico falando sobre este assunto, né? Então eu fui lá pesquisando e tal, e aí eu fiz essa obra, né, publicada pela Editorial Casa de Bonecas. Quero aqui fazer um agradecimento ao Enoque Cardoso por ter feito a capa, a diagramação, né? Está aí na Amazon, nas livrarias online, né? Então, quem tiver interesse. E aí, eu pesquisando, eu fiz algumas coisinhas aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o tatatatata, que é uma criação minha, né? O tatatatataravô do dicionário, né? A primeira parte, aí tem lá o percurso do alfabeto, a palavra, os gregos, a Idade Média, o Renascimento, o léxico. O léxico, o dicionário e a gramática, a lexicologia, a lexicografia, o dicionário, o verbete, o primeiro dicionário no Ocidente, o primeiro dicionário no Oriente, o vocabulário, o glossário, a enciclopédia, apelidos do dicionário. Na parte 2, a língua portuguesa. Na parte 3, o Brasil, marcas de uso nos dicionários, os dicionários Azevedo, né, os meus, e os dicionários, que são os dicionários inéditos. Aí eu venho e comento sobre os dicionários que foram publicados até o momento, né? É uma publicação deste ano, né? Já saíram outros dicionários após este livro, né? Então não estará totalmente aqui, né? Mas vocês vão ver os meus dicionários ou comentários sobre eles aqui nessa obra, né? Então vamos lá, vamos começar. Não vai dar para falar, né, sobre muita coisa, mas eu vou fazer aqui vou passar aqui, né, sobre alguns assuntos. A origem do dicionário está paralela ao surgimento da escrita. Durão comenta isso, né? Tudo está na referência bibliográfica sobre os autores, tá bom? Né? Bison, Kirchhoff e Bejoint utilizam a expressão paleolexicografia para as manifestações elaboradas proto-escrita como princípio da escrita nas tabuinhas e nos papiros egípcios. Muitos séculos se passaram para que a estrutura de um dicionário tomasse a forma como conhecemos hoje. Não se sabe exatamente quando e onde surgiu o primeiro dicionário na história da humanidade. Mas os registros mais antigos de textos precursores do dicionário têm cerca de 2.600 anos antes de Cristo. Eram tabletes de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é um tipo de escrita, né, com auxílio de objetos em forma de cunha, objetos de metal ou madeira em forma de prisma agudo em um dos lados para o corte, né? Então, e foi na civilização da Suméria, na antiga Mesopotâmia, e eram repertórios de signos com o nome de profissões, de divindades, de objetos usuais, que funcionavam como dicionário unilíngues. Quem comenta isso é a lexicógrafa Ieda Maria Alves, da USP. Após os proto-dicionários vieram os glossários medievais, ascendentes da lexicografia, e dos dicionários clássicos, e, por fim, chegaram aos modelos, né? Chegaram os modelos modernos que conhecemos hoje, com as partes que compõem o sumário, que são o prefácio, a apresentação, o tema,
quando se trata de um tema específico, né? E as referências bibliográficas, né? Então, os registros mais antigos que nós vimos aqui, né, são mencionados, que foram encontrados na Mesopotâmia, né? E o povo utilizou, né, a escrita para registrar, né, as suas listas de coisas. Tudo bem? O registro da escrita da Suméria iniciou-se em tabuinhas de argila, como comentei aqui, né? E no Egito foi o papiro, né? E eles criaram o hieróglifo, né? Diferente dos sumérios, que já elaboravam repertório lexicais em ordem alfabética, os egípcios faziam-nos de maneira aleatória. Seus repertórios eram sobre nome de plantas, de animais, profissões também semelhantes aos sumérios, né? Os gregos, a partir do primeiro século depois de Cristo, criaram o lexicons para catalogar os usos das palavras de sua língua. Os dicionários, como são conhecidos atualmente, só surgiram durante o Renascimento, no século XV, né? Como obras de tradução do latim e vernáculo. Na Idade Média, que é o período ali entre século V século V depois de Cristo e o século XV, né, depois de Cristo, então ali um período de 1000 anos, né, que também alguns historiadores separam, né, alta Idade Média e baixa Idade Média, né? Então, na Idade Média, os copistas faziam anotações denominadas glosas nas margens, né, no caso a glosa marginal, dos manuscritos ou entre as linhas, a glosa interlinear, para facilitar a interpretação dos textos escritos em latim. Daí surgiu a expressão glossário, que atualmente é utilizada no final dos livros técnicos, né? No Renascimento, no século XV, neste período, reaparecem nesta época, os valores da antiguidade clássica, né? E inicia-se uma intensa modificação na vida dos povos, e a Idade Média dá lugar à Idade Moderna. O dicionário, como gênero didático moderno, passa, a partir deste momento, a ser construído com finalidade pedagógica. Agora, as obras passariam a ter finalidade de auxiliar no ensino da língua latina, paralelamente com o vernáculo. A lexicologia é uma ciência antiga que tem finalidade da análise, da categorização, da estruturação da palavra e faz fronteira com a semântica. Segundo Biderman, o léxico de qualquer língua constitui um vasto universo de limites imprecisos e indefinidos. Já a lexicografia, que também é uma atividade antiga, e a ciência dos dicionários, ela teve como precursor no Ocidente os glossários medievais e iniciou-se nos dicionários no século XVI com a elaboração dos primeiros dicionários. Tem como finalidade a análise da significação das palavras. O dicionário ele vem do latim tardio dictionarium, que é a coleção de palavras, registrado desde cerca de 1220 pelo Dicionário Ais, né? A palavra foi usada em 1925 pelo musicólogo inglês John de Gaillardia, na sua obra Dictionarium, que é sobre música e instrumentos musicais. Depois a Inglaterra adaptou a palavra para dictionary, a França para dictionnaire e a Espanha para dicionário. Dicionário é um repertório de vocábulos da língua comum ou de determinado tema, uma obra didático-pedagógica que auxilia os consulentes no aprimoramento de sua produção linguística. O dicionário é um gênero à parte dos gêneros textuais. A obra do vernáculo reúne o vocábulo e as locuções de uma língua, os conceitos elaborados e cristalizado numa cultura. É o objeto cultural de enorme importância nas sociedades, né? O dicionário é constituído por uma macroestrutura e por uma microestrutura. O dicionário representa uma autoridade na língua. E o verbete, que é uma microestrutura, tem como eixos básicos a definição da palavra através de abonações por contextos realizados na língua escrita e oral, já registrados e documentados, ou através de exemplos
do uso da palavra e remissão a outras unidades do léxico associadas a este lema por meio de redes semântico-lexicais. Um verbete apresenta a etimologia quando houver, né? A classe gramatical, o brasileirismo, aqui eu estou falando do Brasil, né? Regionalismo, estrangeirismo, característica, se for chula, se for informal, se for gíria ou neologismo, também profissão, etc. Né? O primeiro dicionário no Ocidente foi criado pelo monge italiano Ambrogio de Conte de Calepio, que viveu ali no século XV. Né? Publicou a primeira edição bilíngue em Reggio, Itália, em 1502, do Dictionarium Linguae Latinae, das línguas latina e italiana. Como a elaboração foi feita no mosteiro, possivelmente houve participação de grupos de religiosos, propõe Eucárdio de Rosso. O sucesso da obra foi tão grande que nas edições seguintes houve a participação de outros dicionaristas de outras línguas, que incluíram outros idiomas. A obra passou a incluir mais 6 línguas: o grego, o hebraico, o italiano, o alemão, o francês, né, e o espanhol. E foi alcançando depois um total de 11 línguas, e teve a sua conclusão em 1809, ou seja, durante 3 séculos, né, houve o acréscimo de outras línguas, né? Então um dicionário multilingüe, né? E o Calepio virou sinônimo de dicionário, como hoje outros nomes também viraram, né? Como o Aurélio, o Ais, Micaelis, Caldas Auletes, e os dicionários Azevedo, né? Eu sou Wagner Azevedo, né? Então agora temos também os dicionários Azevedo, né? Que são os dicionários inéditos, né? Que eu comento no final deste livro, né? E o primeiro dicionário no Oriente, aqui eu abro uma exceção, né? Porque aqui eu comento sobre o Ocidente, né? Mas o primeiro dicionário no Oriente surgiu na China, que foi o dicionário Houxin, em 150 a.C., e ele é considerado por muitos estudiosos como um dos pioneiros da história, né? E o vocabulário glossário enciclopédia, né? O vocabulário é um repertório terminológico, termos de uma área do conhecimento ou do saber. O glossário é uma lista de palavras de um texto ou lista de termos determinado como campo lexical. Por exemplo, mar, temos marinheiro, maresia, maré, espuma e onda. Então, né, é o glossário. A enciclopédia é uma obra que reúne todos os conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles. No Brasil, houve a Enciclopédia Barça, que é a junção dos sobrenomes do casal da estadunidense Dorita Barrett, que no caso pegou Bar, né, e de seu marido, então diplomata baiano, né, Alfredo de Almeida Sá, então Bar Sá, né, que é a enciclopédia, né, a enciclopédia do Brasil, publicada no Brasil. O dicionarista é quem trabalha, constrói dicionários, né? Hoje conhecemos e chamamos vários dicionários pelo nome de seus criadores, né, como eu mencionei aqui agora, Aurélio, Larose, né? Micaelis, e agora os dicionários Azevedo, né? E o dicionário também tem apelido, né? Que são obra de referência, desmancha a dúvida, tira teima, tesouro, léxico, e pai dos burros, né? Também bastante conhecido, né? Na língua portuguesa, passando aqui, né? Os dicionários aparecem no século XVI, mas até o século XVII poucas obras são criadas, né? Quem foi o pioneiro na língua portuguesa, né, foi o Rafael Blutor, né, que viveu ali entre 1638 e 1734, né? Então ele criou ali na década no século XVIII, ele criou a primeira grande obra lexicográfica da língua portuguesa, o vocabulário português e latino. Publicou 8 volumes entre 1712 e 1721. A partir dele, outros, né, dicionaristas apareceram e criaram obras na língua portuguesa, né? Então, aí depois surgiram os dicionários que nós conhecemos hoje, né? Caldas Auletes, né, que já foi
entre outros que já foram, que eu mencionei aqui para vocês, né, anteriormente. Então, como vocês podem ver, né, a história do dicionário, né, não dá para falar muita coisa por causa do tempo, mas vocês poderão conhecer através deste livro que eu fiz, né, uma obra inédita, né. Aqui eu quero fazer um agradecimento, né, a Patrícia Fraga, que é arquiteta e urbanista, PhD, diretora executiva da Abayomi Academy e fundadora da Abayomi, né, que me fez o convite para participar deste evento. E eu a conheci, né, quando eu fui lançar este livro aqui, né, em Nova York, né, online, que é o Dicionário de Vocábulos Femininos, Aumentativos, Diminutivos ou Não, com outros significados. Né? E a Patrícia Fraga era anfitriã, né? Então ela me convidou para lançar um artigo, que eu lancei o artigo na revista She, Smart e Happy Environment, né? Que é o número 17, publicada pela Abayomi Academy, em outubro do ano passado, em outubro de 2024. Então, eu a conheci, né, a Patrícia, depois ela me convidou para escrever artigos, e já são 8 publicados, daqui a pouco sai o 9º, no blog da Abayomi Academy, vocês poderão ver lá, né, e fico muito contente aqui pelo convite, né, e eu conheci a Patrícia, né, através da Nereide, da escritora Nereide Santa Rosa. Aqui eu quero também fazer um agradecimento, que ela me convidou para fazer uma entrevista, né, fazer o lançamento deste dicionário, que é da editora Moan, né, também está nas livrarias, né, na Amazon, Loja Americana, etc. Tá? E aí ela me convidou para fazer entrevista pela Bookbox, né, que foi lançado pela Focus Brasil New York. Então, um grande agradecimento que quero fazer, né? Obrigado pela escritora Nereide Santa Rosa, né? E aí foi a partir dela que eu conheci a Patrícia Fraga, que foi anfitriã, né, do lançamento da entrevista, e aí ela me convidou para este evento, né? Então, quero fazer aqui também um agradecimento à radialista Mary Monteiro, que ela me deu um quadro de dicionário aberto, que todo primeiro sábado de cada mês, na Rádio Tropical AM 830, né, vocês podem ver pela internet, todo primeiro sábado, sempre das 5 às 6, né, é o horário de Brasília, né, das 17 às 18 horas. A Mary Monteiro e equipe também tem colaborado com a minha trajetória de dicionarista, né, e fico muito agradecido. Quero agradecer também a Angeli Rose, a presidente e diretora do IICEM, Instituto Internacional Cultura e Movimento, o instituto da qual eu sou o segundo vice-presidente, que ela me convidou, né? E também o Newton Nazaré e a Regina Brito, que são respectivamente presidentes e vice-presidente da APALA, né, da Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Então, eu sou membro, quero aqui fazer o agradecimento, né, e a essas pessoas também maravilhosas, que me também outorgou o título de doutor honoris causa, e fica aqui os agradecimentos. Então, pessoal, quero aqui agradecer, né, por final, né, também fazer um agradecimento do jornalista, escritor, palestrante, administrador, consultor e doutor honoris causa em Administração e Desenvolvimento Humano, Edmilson Sanches, que ele fez o prefácio, né. Eu convidei a Patrícia Fraga para fazer um parecer, está aqui, né, um comentário dela sobre a obra, e o Edmilson Sanches, ele até comentou sobre o ineditismo da obra, né? Ele escreveu aqui, conheço dicionário de história, mas história do dicionário, né,
esta de Wagner Azevedo é a primeira, né? Então ele comenta que é um pioneiro, que é um pioneirismo e tal, né? E a Patrícia Fraga também, né? Ela comenta aqui que o trabalho do Wagner Azevedo é mais do que simplesmente apresentar definições de termos, né? Ele evidencia a importância do dicionário como uma ferramenta essencial que vai além de uma mera fonte de consulta, né? Então fica aqui meus eternos agradecimentos a todos, e também a 4ª Smart Citizen Happy Citizen World Summit 2025, né? Muito obrigado a todos vocês, né? E até breve.